O Bitcoin não está morto. O mercado está de ressaca e os ETFs têm muito a ver com isso. Há alguns anos, em meio ao pânico da Covid-19, vimos o preço do Bitcoin cair abaixo de os 5.000 reais. Os mercados estavam em colapso, as bolsas de valores despencavam, o mundo inteiro estava em confinamento e muitas pessoas pensaram: este é o fim do experimento Bitcoin. E então, o que aconteceu? A bolha finalmente estourou ou o que se seguiu provou que estávamos errados? Espere um minuto. Hoje, a história é diferente. O Bitcoin não é mais um brinquedo para nerds da internet. Ele está em ETFs regulamentados, em balanços de empresas, em discussões governamentais, em carteiras de bancos, e ainda assim o medo está retornando, não por causa de um vírus, mas por algo mais insidioso. Saídas maciças de dinheiro de ETFs, quedas acentuadas de preço e manchetes falando de um inverno cripto. A questão é, o Bitcoin está quebrado ou nossas expectativas é que estão frustradas? Hoje quero contar a vocês o que realmente está acontecendo com o Bitcoin, por que os ETFs parecem estar fazendo mais mal do que bem e por que ainda podemos estar enfrentando uma correção acentuada dentro de um mercado de alta muito maior. Acompanhe-me, vamos descobrir. Quero começar com algo pessoal. Em meados de 2020, no auge do pânico da Covid, o Bitcoin oscilava entre os 4.000 e os 5.000 reais. A sensação no ar era quase apocalíptica. Os mercados tradicionais estavam em colapso, os países fechavam suas fronteiras. Ninguém sabia se o sistema financeiro resistiria. Naquele momento, o medo era existencial. E se fosse o fim? E se o Bitcoin fosse apenas uma moda passageira e nunca se recuperasse? O interessante é que, com a vantagem da retrospectiva, podemos ver que esse medo não descrevia o futuro do Bitcoin, descrevia o estado emocional do mundo, porque a partir dessas mínimas, o Bitcoin atingiu novas máximas históricas, uma recuperação brutal em 2021, outra queda semelhante a um inferno cripto, e mais tarde a chegada dos ETFs, a adoção institucional e, finalmente, um pico acima de os 100.000 reais. O que parecia ser o fim do experimento acabou sendo o início de um capítulo muito maior. E isso é fundamental para entendermos o presente. O medo que você sente hoje não descreve necessariamente o fim da história. Muitas vezes ele simplesmente descreve o capítulo em que estamos. Vamos para o presente. O Bitcoin atingiu recentemente uma nova máxima histórica, acima de 100.000, 120.000 por unidade, impulsionado pelo último halving, que reduziu a emissão de novos BTC, e pela euforia em torno dos ETFs de Bitcoin à vista, que permitiram que milhões de pessoas e grandes fundos comprassem Bitcoin de forma regulamentada por meio de seus bancos ou corretoras de longa data. Desde esse pico, o preço sofreu uma correção acentuada de cerca de 25%, 30%. E embora doa, isso não é tão incomum na história do Bitcoin. Em ciclos de alta anteriores, vimos correções semelhantes, até mais profundas, antes que o mercado decidisse seu próximo movimento. A diferença é que agora há um novo participante em cena, os ETFs à vista. Vamos ao ponto principal do vídeo. Os ETFs de Bitcoin estão fazendo mais mal do que bem ou o mercado está simplesmente se estabilizando no médio prazo? Antes de entrarmos nos números, deixe-me explicar em 30 segundos o que é um ETF e como ele funciona, porque para muitas pessoas isso soa como grego. Simplificando, um ETF é como uma caixa contendo um ativo ou um grupo de ativos que você pode comprar e vender na bolsa de valores, assim como uma ação. No caso de um ETF Spot de Bitcoin, essa caixa está cheia de Bitcoins de verdade. O gestor do ETF compra e armazena BTC. E o que você compra são frações dessa caixa por meio de sua corretora ou banco tradicional. Se entra dinheiro novo no ETF, o gestor precisa comprar mais Bitcoin para adicionar à caixa. Se as pessoas vendem o ETF e sai dinheiro, o gestor precisa vender parte desse Bitcoin. É por isso que falamos tanto sobre entradas e saídas. Elas são basicamente entradas e saídas de dinheiro que exigem a compra ou venda de BTC físico no mercado. Agora vamos ao impacto real. Antes, se você quisesse Bitcoin, você ia a uma corretora de criptomoedas, uma carteira digital ou uma corretora especializada.
Hoje, graças aos ETFs, um fundo de pensão, um banco ou um consultor financeiro tradicional pode ter exposição ao Bitcoin sem precisar mexer em uma carteira ou frase mnemônica. Isso levou os ETFs a acumularem dezenas de bilhões de dólares em Bitcoin sob gestão. É uma quantia enorme. E aqui está o ponto crucial. Quando há entradas, quando o capital entra no mercado, os ETFs precisam comprar Bitcoin físico para adicionar às suas contas e isso impulsiona o preço para cima. Mas quando há saídas, quando o capital sai do mercado, eles precisam vender Bitcoin físico para devolver esse dinheiro aos investidores e isso exerce uma pressão de venda brutal no mercado. Nas últimas semanas vimos exatamente isso, dias com saídas de centenas de milhões de dólares de ETFs de Bitcoin. Produtos como o ETF da BlackRock, que foram os principais impulsionadores da alta, agora estão registrando saídas recordes. Então, eles prejudicam ou ajudam? A resposta honesta é que fazem os dois. Sem os ETFs, o Bitcoin provavelmente não teria atingido esses níveis de preço tão rapidamente. Foram eles que abriram as portas para uma onda institucional histórica. Mas com os ETFs, o mercado agora está muito mais sensível aos caprichos de grandes gestores de fundos que de repente decidem reduzir o risco, vendem parte do ETF de Bitcoin e subitamente há centenas de milhões de dólares em vendas efetivas no mercado. Em outras palavras, os ETFs são um acelerador. Eles aceleram as altas e aceleram as baixas. Antes de prosseguirmos, gostaria de sugerir algo. Se este conteúdo te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o Bitcoin e o mundo das criptomoedas, convido você a se inscrever no canal. Aqui você encontrará análises claras, sem exageros ou promessas mágicas, para que possa tomar decisões com mais contexto e menos medo. Lembre-se que tudo o que compartilhamos é conteúdo educativo e não um convite direto para investir. Você deve sempre fazer sua própria pesquisa e avaliar sua situação pessoal antes de tomar decisões financeiras. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos fazer parte juntos deste novo sistema financeiro que está surgindo. Certo, vamos continuar. No curto prazo parece que estão causando danos. No médio e longo prazo, o que estão fazendo é integrar o Bitcoin ao sistema financeiro global. Mais liquidez, regulamentação mais clara, mais participantes importantes envolvidos, mas o preço a se pagar, se me permitem a redundância, é o desse processo de integração. Voltemos à comparação. Durante a Covid, quando o Bitcoin estava em torno de uns 4.000 reais ou 5.000 reais, o medo era, e se isso acabar para sempre? Hoje o medo é diferente. Quão baixo ele pode cair dentro de um sistema que já o adotou? Não nos perguntamos mais se o Bitcoin desaparecerá amanhã. Nos perguntamos se os ETFs continuarão vendendo, se o Federal Reserve continuará apertando o cerco com altas taxas de juros, se os grandes fundos continuarão reduzindo sua exposição a ativos de risco. É um medo mais técnico e financeiro, menos existencial. E aqui reside a armadilha psicológica. Se você se fixar na máxima histórica recente, qualquer valor abaixo dela parecerá um desastre, mesmo que, em um nível cíclico, seja apenas uma correção grande, porém normal, dentro de uma tendência maior. Se você olhar apenas para o gráfico desta semana, parecerá o fim do mundo. Se você observar o gráfico desde 2020, verá um ativo que passou de 4.000 ou 5.000 em meio ao pânico para mais de 100.000 em seu pico mais recente, com todas as quedas violentas entre esses dois extremos. O que está mudando não é apenas o preço, é quem controla esse preço. Antes eram as baleias do mercado de criptomoedas, as corretoras e os investidores de varejo. Agora são os ETFs, os gigantes, os bancos, os fundos e os governos, todos observando atentamente. Isso faz com que o mercado pareça mais frio, mais mecânico e às vezes mais implacável. Eu não tenho uma bola de cristal e este vídeo não é uma recomendação de investimento, mas podemos delinear 3 cenários lógicos com base no que sabemos. Cenário 1, um microinverno cripto dentro de um grande ciclo de alta. Nesse cenário, os ETFs continuam a sofrer saídas significativas de capital, a situação macroeconômica piora, as taxas de juros permanecem altas e o mercado reduz o risco.
O Bitcoin entra em uma fase de preço lateral ou baixista em meio a um medo considerável e a narrativa de que o mercado de alta acabou. Nesse caso, o que geralmente acontece é que a alavancagem é zerada. Aqueles que não conseguem suportar a volatilidade vendem e a oferta gradualmente migra das mãos nervosas para os detentores de longo prazo. Cenário 2. Uma ampla faixa de consolidação. A queda atual já dissipou grande parte do excesso de euforia. A partir daqui, o Bitcoin se move dentro de uma ampla faixa. Períodos de alta que parecem o início de uma nova recuperação são seguidos por quedas que parecem o fim do mundo, mas sem romper completamente o mercado. Dentro dessa faixa, os ETFs alternam semanas de entradas e saídas de capital e o mercado digere essa nova realidade. Cenário 3. A tendência de alta subjacente ainda está viva e este foi um choque violento. A longo prazo, a combinação de emissões cada vez menores devido aos halvings, a adoção institucional e a visão dos governos sobre o Bitcoin como um potencial ativo estratégico continua sendo uma narrativa estruturalmente otimista para o Bitcoin. Dessa perspectiva, o que estamos vivenciando se assemelha mais a uma ressaca após uma alta histórica do que ao fim do ativo. Se eu tivesse que resumir em uma frase, diria o seguinte: o Bitcoin não está quebrado. O que está quebrando são as expectativas irreais de que um ativo possa subir para sempre, sem correções ou consequências drásticas. Em 2020, quando o vi abaixo de os 5 mil reais, ninguém imaginava seriamente que o veríamos acima de os 100 mil. E aqui estamos nós, anos depois, falando sobre ETFs, reservas estratégicas e regulamentação. Hoje o medo é diferente, medo de entrar tarde demais, medo de errar o momento, medo da volatilidade gerada pelos ETFs, mas se a história nos ensinou algo sobre o Bitcoin, é isto: capítulos de pânico raramente representam o fim da história. Muitas vezes, esses momentos representam a redistribuição de risco pelo mercado e o teste da nossa convicção. A questão não é apenas o que o preço fará. A questão é o que você fará com o que sabe hoje, com o que já vivenciou desde a crise da Covid. Se este vídeo te ajudou a entender o contexto com mais calma, deixe um comentário dizendo qual foi o menor preço que você se lembra de ter visto o Bitcoin atingir e como você se sentiu naquele momento. Ao final deste vídeo e na descrição, deixarei um link para um vídeo mais detalhado aqui no nosso canal sobre ETFs de Bitcoin, o que são e como funcionam. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e nos vemos no próximo episódio.